Seja bem-vindo, seu amigo economista. Estamos falando de reforma da Previdência. Existem dois modelos básicos de Previdência, o de repartição e de capitalização. Atualmente no Brasil está vigente o regime de repartição. Ele funciona da seguinte forma: um trabalhador da ativa que faz a sua contribuição para a aposentadoria hoje paga, na verdade, o trabalhador aposentado. Então, de fato, o conjunto de trabalhadores que está na ativa hoje paga o conjunto de trabalhadores que está aposentado hoje. Isso, grosso modo, em linhas bem gerais, para explicar o modelo. Nessa parte dos aposentados de hoje, também estão incluídos pensões, enfim, uma série de outros grupos que também recebem, às vezes, assistência social, que não contribuíram para a aposentadoria, mas recebem alguns tipos de assistência social por serem ou muito pobres ou terem problemas bastante específicos. No outro regime de capitalização, as pessoas têm contas individuais. Então, a sua contribuição de hoje ela vai ser guardada e remunerada ao longo do tempo para quando você ficar mais velho e se aposentar. E aí você vai pegar o seu dinheiro e aí gastar, receber como aposentadoria enquanto você viver. Como tudo na vida, existem prós e contras. O regime de repartição no Brasil, ele é interessante, faz sentido, mas para ele funcionar, a população precisa crescer. Porque a lógica dele é a seguinte: temos mais gente trabalhando, contribuindo para um conjunto de pessoas menor. Então as contas ao longo do tempo vão fechando. Muita gente trabalhando, menos gente aposentada, um paga o outro, e aí a vida segue mais ou menos dessa maneira. É claro que eu estou fazendo uma explicação bastante simplificada. Se a população não cresce, e aí como o futuro demográfico da maioria dos países, inclusive do Brasil, é de diminuição da população, aumento do percentual de aposentados, esse regime gera um grave problema, porque você vai ter uma quantidade menor de pessoas pagando aposentadoria de uma quantidade maior de pessoas. Isso aí é impossível, é insustentável. O regime de capitalização, por sua vez, na medida em que você faz a sua própria poupança, digamos assim, no futuro você vai ter aquele dinheiro. Tem uma grande coisa positiva, porque o dinheiro é remunerado ao longo do tempo. Então você vai juntando, vai pagando mensalmente a sua aposentadoria e ela é remunerada. Então ao longo do tempo vai gerando juros que aumenta a quantidade de dinheiro disponível para quando você se aposentar. O grande problema desse modelo, na verdade, é que se houver problemas nesse caminho, quando você chegar à sua aposentadoria, pode ter dinheiro insuficiente, pouco dinheiro, e aí realmente gera um caos social. Um grande exemplo que se fala é do Chile. O Chile fez essa mudança, tem capitalização, tem coisas boas, só que muita gente lá não recebe o suficiente para se manter, porque teve problemas ao longo desse tempo. Essa quantidade de dinheiro que foi poupada e remunerada não cresceu o suficiente para não chegar no final e gerar uma quantidade de dinheiro, um bolo de dinheiro que pague as despesas das pessoas e tal. Então realmente existe esse risco muito grande, tem esse ponto negativo. O grande também dilema disso, a capitalização tem coisas positivas, então o governo poderia, por exemplo, garantir uma renda mínima para o aposentado, cobrir uma parte desse risco de ter problemas no meio do caminho. Isso aí seria uma solução intermediária e bastante positiva. Só que o grande problema é como fazer a transição de um regime para o outro. Hoje temos um regime de repartição. Então, por exemplo, a pessoa que está perto de se aposentar, ela não poupou nada para ela. O dinheiro que ela pagava ia para alguém que já estava aposentado. Então, o governo teria que pegar uma quantidade muito grande de dinheiro e remunerar, e de uma forma de indenizar essas pessoas que estavam no regime de repartição, pagaram e não receberam, e transformá-las no regime de capitalização. Esse tipo de indenização seria muito dinheiro, porque tem muita gente que só pagou os aposentados de então, enquanto ele trabalhava, ele remunerava a pessoa que estava aposentada, e agora, quando ele vai se aposentar, ele não fez aquela poupança para ele. Então o governo faria isso. E aí isso é muito dinheiro e isso é inviável no momento em que o Brasil tem um problema orçamentário grave. Afinal de contas, a grande motivação
para ter uma reforma da Previdência é a questão fiscal, a questão de orçamento. Falta dinheiro, gasta-se muito com a aposentadoria, não há dinheiro disponível para outras coisas, então é necessário fazer uma reforma para sobrar dinheiro para o governo poder fazer outros tipos de gasto. Então, resumindo, existem dois modelos principais, repartição e capitalização. Ambos têm pontos positivos, ambos têm riscos e problemas. Estamos no modelo de repartição que, pelas mudanças na população brasileira e no mundo, ele precisa ser modificado, ajustado, pensado uma transição para o regime de capitalização, só que essa transição é muito cara e também esse regime de capitalização envolve riscos. Então, como tudo na vida, tem coisas boas, ruins e riscos. O que você acha? Qual a sua opinião? Que regime você prefere? O que você acha mais justo?